Bem tornado, tifoso bianconeiro. Tchau, tifoseria bianconeira. Hoje, sábado, dia 7 de dezembro de 2024. Vamos falar de mais um empate da Juventus. Mais um, né? Antes, lembrando que ontem, dia 6 de dezembro, foi aniversário do nosso ex-presidente, André Agnelli, que foi um presidente muito bom para a Juventus. Nos últimos 3 anos ele foi péssimo, mas, na minha opinião, no geral, ele mais teve acertos do que erros, né? Os últimos 3 anos foram catastróficos, porém é um cara que defendia muito a Juventus, isso é inegável. E hoje, curiosamente, um dia depois, é aniversário do atual presidente, o Gianluca Ferrero, esse grande empresário e, sobretudo, grande torcedor da Juventus, mas a responsabilidade maior é sempre do titio americano John Elkann, né? Que a gente sabe que gosta mais de automobilismo do que de calcio, de futebol. Bom, antes de mais nada, esse é o Finestra Bianconeira, como eu já disse. A gente aqui fala bastante da Juventus. A Juventus é o meu time do coração, é o meu time principal, é o meu time, tá? Não, eu não tenho a Juventus por esporte. Não é aquela coisa de, eu vou torcer para um time na Europa. Eu tô com 50 anos, eu torço para a Juventus desde 1983. Ítalo brasileiro, eu não tenho família no Brasil, eu tenho família na Itália, portanto a Juventus é o meu time, então às vezes eu transbordo, ainda mais eu que tenho sangue do sul da Itália, a gente transborda e fala as coisas no fogo da paixão, então eu sempre peço desculpas porque a gente se exalta, porque a Juventus para mim é como alguém da família, que eu vou defender sempre, né? As coisas erradas a gente em casa, entre quatro paredes, resolve, não em público. Então, o meu relacionamento com a Juventus é isso. Então, às vezes eu me exalto e eu peço desculpas. E dito isso, peço para que vocês já ativem o sino, né? E assim que tiver novos vídeos, vocês já vão receber essa notificação. E antes de iniciar, eu digo o seguinte: no alto aqui dos meus 50 anos, as críticas elas precisam ser feitas sempre, principalmente com um time grande. Porém, críticas construtivas levam para uma direção e críticas destrutivas levam para outra direção. Então, as críticas construtivas sempre devem ser feitas e sempre serão bem-vindas. E aí eu posso concordar, eu posso discordar, eu não sou o dono da verdade, você não é. Futebol é ponto de vista diferente das pessoas para gerar um debate. Ninguém é dono da verdade. O que existe é a liberdade de expressão de cada um. Então, eu respeito a de todos vocês, respeito das pessoas que não são do canal, mas é lógico que eu tenho o meu direito de expressar a minha opinião como torcedor da Juventus. Repito, a Juventus não é um bichinho de estimação, eu não sou da geração videogame que começou a se apaixonar por um time europeu só para ter por esporte um time europeu. Não, é o meu time do coração, tá? Então, dito isso, as críticas destrutivas, as pessoas que têm problemas pessoais, traduzindo para um português mais claro, pessoas que são frustradas. Eu entendo que essas pessoas precisam, de alguma forma, desafogar no futebol. E vai sobrar para o time do coração, ou do time que se diz torcer. Né? Porque aqueles que têm dois times, por exemplo, eu duvido que fazem isso. E aí, quando não tem jogo da Juventus, essas pessoas com certeza vão expor suas frustrações de outra forma. E eu entendo cada um com a sua frustração pessoal. Então, tá tudo certo. As críticas construtivas, como essa que eu vou fazer hoje, são muito bem-vindas de todas as partes, né? E se você é anti-juventino, já que você está aqui, curte o canal e espalha aí para os seus amigos interistas, milanistas, que quiserem tirar sarro, tá tudo certo. Futebol é entretenimento e enfim. Primeiro questionamento que eu faço do Thiago Motta, eu não estou pedindo a cabeça do Motta, não vou pedir. Se a Juventus não classificar para a Champions, eu não vou pedir a cabeça do Motta. Estou falando isso dia 7/12. E fiz um vídeo antes de começar o campeonato que eu falei que eu não esperava título. Ponto. Dito isso, primeira pergunta ao Thiago Motta.
Por que o time não ataca? Principalmente jogando em casa, contra um time, com todo respeito, um time menor que a Juventus. Por que a Juventus joga retraída? Os primeiros 30 minutos da Juventus hoje me lembrou várias partidas do Alegre bis no início da temporada passada. Os primeiros 30 minutos hoje foram inguardáveis, mas a gente vê porque a gente ama esse time. Foi uma vergonha o que eu vi os primeiros 30 minutos. Uma vergonha. E o pior, e aí é uma crítica à maneira tática do Mota, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Os desfalques, a gente já vai falar disso. Mas a disposição tática. Por que o time joga tão retraído, tão recuado em casa? Por que as linhas, ao invés de subir, de você marcar sob pressão, marcar a saída de bola do adversário, você recua tanto, Thiago Mota? Independente de quem esteja em campo. Podia estar a primavera hoje, a gente podia tomar de 5-0, ok. Porque é a primavera. Mas a maneira de pôr o time em campo, você não pode colocar um meio de campo desse recuado. Segundo, o Fagioli está com a cabeça onde? Será que ele se abalou para possível saída? Hoje o Mota é ruim colocar o Fagioli em campo. O Fagioli foi péssimo. 3 jogadores no primeiro tempo se destacam pela alma, não pelo futebol. Pela alma, entendam o que eu vou dizer. O Locatelli, que errou, saiu dele o primeiro gol. O EA e o Conceição, pela alma, não pelo futebol. Coloquei o Cop Miners na capa porque o Cop Miners é para jogar mais próximo à área. E aí vai de encontro com o que eu estou dizendo aqui. Joga muito recuado. O Cop não jogava assim na Atalanta. O que eu falava do Locatelli o ano passado em relação ao Alegre, que colocava o Locatelli fora de posição, o Mota está repetindo o erro com o Cop Miners, está queimando ele. Ele tem que jogar na frente, ele tem que jogar encostado ao Vlahovic, ou qualquer que seja o atacante, ele tem que jogar próximo à grande área. Ele está muito recuado para ser o Cop Miners que era da Atalanta. Tá certo? Ele não pode ficar ali tão recuado, né? Num esquema tão retraído da Juventus. Esse é um erro grave. Não por acaso, quando ele foi um pouco para frente, quase saiu o gol. As únicas jogadas no primeiro tempo foi o Conceição, que me lembrou o jogo do Lipsia, que saiu costurando e tocou e quase sai o gol do Fagioli, que chuta a bola nas nuvens. Ali já era para ter saído o gol da Juventus, no único ataque. E depois, uma jogada que o Cop Miners, lá na frente, onde ele tem que jogar, ele inventa uma jogada lá e toca e o Vlahovic quase faz o gol. É ali que o Cop Miners tem que jogar. Começa o segundo tempo, a gente toma o segundo gol. Existem as falhas do Calulu, existe a falha do Locatelli, tá tudo certo. E aí o Thiago Mota, claro que tem que bater boca com o árbitro, tem que questionar, tem que defender as nossas cores, como o Conte defendia, como o Alegre defendia, mas tem que ter equilíbrio. Você tá perdendo o jogo. Se você estivesse ganhando e batesse boca, ok. Aí você fica fora do jogo, como é que fica os comandados depois? O time melhorou quando entrou o Thuram e o Yildiz, isso é um fato. E aí a Juventus foi pro abafa e conseguiu. A única coisa boa do jogo, aliás, teve 2 coisas boas. Uma foi a presença do Del Piero no estádio e a outra foi o gol do Cop Miners. Finalmente o primeiro gol do Cop Miners. E depois disso, a Juventus foi pro abafa com a entrada do Thuram e do Yildiz. Jogou bem. Por que não começa com o Thuram? Não tem que jogar o Fagioli, tem que jogar o Thuram. E aí, no finalzinho, eu estava sentindo que podia pintar um empate e graças a Deus o Bangulat empatou. Na minha opinião, o melhor em campo foi o Bangulat. Por que, Mário? Porque ele fez o gol. O gol que evitou um vexame maior. Só por causa do gol. O gol é o grande momento do futebol. Bangulat, para mim, foi o melhor em campo. Quem não chuta não faz gol. E o Bangulat mostrou que tem que chutar. Tá certo? Em Bangulat. Mal esse pensamento do Mota. Tem que jogar para frente,
mesmo com os desfalques. E por falar em desfalques, para aqueles que gostam de ver desgraça, para aqueles que gostam de ter razão, sim, o Gambiasso machucou, eu não sei se é grave, eu espero que não. E um Gambiasso é muito importante para a Juventus, era importante já o ano passado, continua sendo importante esse ano. Ragazzi, deixa eu tocar porque é da Itália, tá? Minha tia, minha mãe vai atender lá do outro. A ligação da Itália, só deixa, ok, minha mãe já atendeu. Então, não pode ficar nessa, eu não posso usar essa expressão aqui, senão, né? Nessa ranheta, não pode ficar desse jeito, né? Tem que jogar para frente, Thiago Motta, para frente. Isso que eu estou fazendo é uma crítica construtiva. Ninguém aqui pede fora Motta, tá? Ninguém aqui está pedindo. Lembra no passado, quando eu falava que eu era contra a demissão do Allegri e a gente correndo o risco de não ir para a Champions? Porque os torcedores, eu vejo isso aqui no Brasil, os torcedores, manda embora, põe qualquer um. Não, não é põe qualquer um. Não é qualquer um, não. O Monteiro foi mandado embora da base porque começou a perder vários jogos. E por quê? Porque o Motta puxou vários jogadores da base. O Motta é o tal do qualquer um nesse momento. E não tá rolando. Então não é assim como o torcedor acha, manda embora o Allegri e põe qualquer um, manda embora o Motta e traz o Klopp. Não vai resolver. Treinador é responsável 30% de resultado de jogo. E eu vou fazer um vídeo sobre isso, e não é o Mário que está falando isso. Eu vou dar o nome dos treinadores que falam isso. 30%. Se você não tiver material humano, não vai. E quando você tem material humano, pouco material humano, como hoje, você tem que montar um esquema de acordo com a sua grandeza. E hoje o Motta não fez isso. É do meio para frente. Você está jogando em casa, você está jogando diante da sua torcida, você está em Turim, você está contra o Bologna, e que se fosse contra o Milan, mesmo sendo um clássico, você é o mandante da partida, é a linha marcação alta. Coisa que não aconteceu até os 30 minutos do primeiro tempo, e o Koopmeiners não pode jogar lá atrás. O Koopmeiners tem que jogar colado ali ao atacante. Dito isso, hoje teve a volta do Vlahovic, não vou me estender nesse assunto, acho que é só. Acho que eu não esqueci nada, né? Um time que reagiu tarde demais, talvez tivesse mais 5 minutos, teria vencido o jogo e seria ótimo para a tabela, mas eu não gostei do que eu vi, e fica sim aqui a crítica à mentalidade do Motta em tem que botar os jogadores para frente. O Koopmeiners não é um flop, o Koopmeiners não é uma perna de pau. Agora, se você colocar ele fora de posição, ele vai render menos do que ele rendia na Atalanta. Isso é um fato. Like no Finestra Bianconera. A gente se vê antes de quarta-feira. Tem o jogo contra o Manchester City. Essa partida talvez seja feita numa externa. Tá? Talvez seja uma surpresa aí para vocês na quarta-feira. Não sei. De qualquer forma, sempre Forza Juve fino alla fine. Muda a chave. Champions é outra competição. A gente jogou bem contra o Aston Villa. É o City? Andiamo. Mas andiamo para frente, tá? Futebol é do meio para frente. Mentalidade vencedora, tá? Mesmo com os desfalques não são um álibi. Os desfalques são um problema muito sério para o treinador desenvolver o seu trabalho. Mas nunca um álibi, porque hoje, contra o Bologna, como foi contra o Lecce, não existe álibi. Existe sim a maneira correta e a disposição de você taticamente montar o time. Repito, escalou mal colocando o Fagioli e deixando o Thuram no banco, e não pode ficar com uma linha tão retraída onde você sacrifica o Kopp. Forza Juve, fino alla fine, like no Finestra. Ci vediamo ragazzi.